Um recado para vocês aqui do escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. São profissionais competentes e especializados, veja bem, com mais de 10 anos de atuação aqui no mercado de Porto Alegre, localizado ali bem no centro histórico de Porto Alegre, da nossa capital, e oferecendo, claro, ferramentas modernas e ágeis para seus clientes. Atendimento também online. Assim, qualquer dúvida, você faça o contato no WhatsApp 51 993 14 15 44. Michel Soares, Advogados Associados. Bom, nós vamos encerrar o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana em chave de ouro, que como se diz, né? Velha vernáculo, né? Da velha guarda, mas com o professor Saul. Professor Saul, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, como sempre, uma alegria estar aqui contigo, Silvio. Professor Saul, na verdade é o seguinte, nós temos vários assuntos aí para encerrar esse programa dessa semana, que é, por exemplo, assim, ó, eu vi hoje uma confirmação da Expo Inter, vai ser no começo de setembro já, logo aí, e com um público, vai 15 mil pessoas por dia e tal, quer dizer, a coisa começa a se movimentar. Já também se fala que em setembro poderemos ter público no futebol aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o caminho. E tomara que tenhamos também alguma coisa da Feira do Livro presencial também, né? Perfeito, bem lembrado. No caso, que é em novembro, né? E tudo simboliza, né? Outubro, novembro. Novembro. Tudo simboliza uma retomada, né? Dessa nossa economia, graças a Deus, as coisas começando novamente. Existe, logicamente, né, Silvio, essa variante Delta que preocupa, né? Porque ela tem sacrificado um pouco a população. Na China, por exemplo, já houve algumas medidas draconianas, né, de lockdown e tudo mais, que isso não nos interessa, mas acredito que nós vamos superar essa dificuldade, né, e as coisas tendem a voltar à normalidade, que tenhamos, então, um final de ano melhor e um 2022 sem esse problema. Até porque, né, professora, o mês que vem já começa a primavera e tal, começa a esquentar o tempo e parece que com a temperatura mais elevada o vírus ele se retrai, né? Ele tem uma certa incompatibilidade de gênio com o calor. Eu não sei bem isso, Silvio, pelo seguinte, no Nordeste, os nossos irmãos nordestinos sofreram muito e estão sofrendo, Manaus também, né, com essas variantes e tudo mais. Não sei, não. Acredito que a questão da gripe aqui no Sul, sim, né, porque a gente sofre demais com essa gripe. Se bem que, e isso foi uma medida muito interessante, porque depois que eu comecei a usar o álcool gel com frequência e a máscara, eu não tive gripe ano passado, tive Covid esse ano, mas não tive gripe ano passado e não tive gripe esse ano. Tive a Covid é terrível, é um horror, os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas para mim foi uma experiência muito desagradável, sobrevivi, estou vacinado e agora bola para frente, né, Silvio? Vamos adiante e que os nossos empreendedores continuem prosperando, apesar, né, de tudo estar remando contra em termos de governo, de economia. Tivemos essa semana a elevação da taxa Selic. Isso mostra, né, que são medidas artificiais que o governo utiliza para travar a inflação, e enquanto dá para travar a inflação tem que usar isso mesmo. E isso traz um efeito, tu como economista sabe, né, um efeito cascata muito nocivo à economia. O setor produtivo, né? Esse é o grande problema, né? Professor, uma das coisas também que está sendo aí agora já levantado, que, por exemplo, o prefeito Sebastião Melo em Porto Alegre está reduzindo, nós damos essa informação aqui na semana passada, mas nessa semana foi oficializada na Câmara de Vereadores a redução para 2%, de 5% para 2%, no ICMS, aliás, no Imposto sobre Serviços de Porto Alegre para o setor de eventos, que foi o mais prejudicado nisso. O senhor, como palestrante, sabe muito bem disso, né, professor, que o setor de eventos paralisou completamente, que o evento ele trabalha com o público, a essência dele é presencial, né? Então isso é também um bom sintoma, né? E tem essa classe de profissionais, elas têm que ser, inclusive os artistas, né, Silvio? Eles têm que ter um olhar do poder público e é exatamente esse o papel do governo, né? Olhar com sensibilidade. E o político tem essa sensibilidade de olhar e ver o que ele pode fazer por aquela categoria. Nós temos clientes lá no escritório da PS Capital que trabalham com eventos, trabalham com turismo também, sofreram muito, Silvio, porque não tem como
tu utilizar tu não tem como monetizar uma live, por exemplo, tu não tem como monetizar como que uma empresa que coloca som, faz filmagem, vai trabalhar no momento de pandemia que nós estamos enfrentando. Então, tudo teve muita dificuldade. Eu sei também que tem linhas de crédito, teve especiais nos bancos. O próprio governo do estado aqui fez um aporte interessante, né, para as empresas, também na área de restaurantes, se eu não me engano. Ou seja, é muito importante isso. Esse é o papel do governo, né? Trazer de volta as questões de igualdade de competição, igualdade de mercado, para que as empresas possam prosperar, possam voltar a prosperar. Mas houve sim um darwinismo, muita gente acabou saindo do mercado, infelizmente, e como é tudo natural, né, Silvio, várias empresas vão surgir agora e o empreendedorismo vai aflorar de novo com muita novidade nessa área, assim eu espero. Professor, na verdade, a gente que conversa muito com empresários, o senhor particularmente também, nós sabemos que muitos empresários, eu tenho agora voltado a conversar com o meu círculo de amizades da área empresarial e profissionais também, e eles estão muito preocupados, os empresários, com a forma como o trabalhador voltou. Ele voltou preocupado, ele voltou angustiado, ele voltou com uma série de aflições, né, que não tinha antes. Ou seja, vai haver também um papel fundamental para essa retomada e, sobretudo, para a tranquilidade dos trabalhadores, para um novo foco, um novo momento que nós vamos passar, que é a questão do palestrante, né? Das pessoas se qualificarem e levarem para dentro das empresas também uma palavra de orientação, uma palavra de segurança, uma palavra sobre tudo que vai acontecer, tudo que de novo veio com essa pandemia. E foi uma coisa muito interessante assim que aconteceu no mercado, né, Silvio? Porque algumas empresas, elas simplesmente sumiram, elas acabaram sucumbindo e perdendo o negócio. Nós temos um cliente, ele tem a sede dele é em Criciúma. Por que ele está em Criciúma? Né? Porque ele importa da China e aí ele precisa distribuir no Brasil. E Santa Catarina, ele acaba tendo vantagens tributárias, por isso a importância da reforma, certo? Um tributo que ninguém fala, mas tem que ser reformado urgentemente, é o ICM, porque gera muita insegurança jurídica para as empresas. Mas é interessante, ele está em Criciúma, também ele tem uma sede no Espírito Santo e uma sede aqui no Rio Grande do Sul. E a empresa dele, Silvio, antes da pandemia faturava ali, uma pequena empresa, 3 milhões ao ano. E agora o problema dele, eu digo que é problema de rico, ele está com 15 milhões ao ano e subindo, né? Ele não dá conta da venda porque ele estabeleceu um e-commerce e tal. Então a gente tem dois paradigmas hoje. Então assim, a gente não pode olhar o 2021 agora e o 2022 com o olhar de 2020, com o olhar desse ano que está passando. Por quê? Porque tudo mudou. Por exemplo, nós temos um cliente em Belém do Pará. Eles trabalham com tecnologia. Qual é o grande problema do norte do nosso país, Manaus, Belém, Maranhão? Muita falta, e o pessoal se queixa para nós, muito de mão de obra qualificada. Mas isso resolveu o problema com a pandemia. Por quê? Por que uma empresa do Belém do Pará, uma empresa de tecnologia, não pode contratar um técnico que mora em São Paulo, ou mora no Rio de Janeiro, ou mora aqui no Rio Grande do Sul? Por que não pode contratar um indiano para trabalhar? Se o trabalho remoto, né, desde que com métricas, com liderança e tudo mais, virou uma realidade no nosso país. Então, hoje, o mercado para o brasileiro é o país todo. Né? Então, tu pode ter, sim, um colaborador fora do Estado que traga uma pluralidade de cultura para o teu negócio e que movimente as coisas. Então, assim, Silvio, hoje, qual é o grande erro que eu vejo assim, das empresas e das pessoas? Né? Tu não pode pensar com a ótica do passado, tu tem que olhar para frente e ver o que está acontecendo agora e como é que eu vou me transformar. É fundamental continuar estudando, né? Nós vivemos uma sociedade hoje globalizada que quanto mais tu estuda, mais tu tem oportunidades, que não cessam com a idade. Elas cessam, sim, quando tu resolve parar, estagnado, né? Resolve não te desafiar mais, não buscar não buscar novidades, perder o brilho do olho, né? Eu tenho uma amiga minha fala muito assim, as pessoas perdem o brilho no olho porque não mudam a paisagem, ficam sempre olhando a mesma coisa. Então, realmente, aí está a grande motivação disso, né? É o movimento disruptivo. Destrói o passado e olha com um novo olhar para frente. E o mercado todo
pode-se dizer, então, que antigamente um morador, que tu cita muito a cidade de Cachoeirinha, onde eu moro, né? Um morador de Cachoeirinha poderia trabalhar em Esteio, Sapucaia, Porto Alegre e tal. Hoje ele pode trabalhar no Brasil todo sem sair de Cachoeirinha. No mundo todo também, né? Tenho amigos aqui em Porto Alegre que trabalham, dão assessoria para empresas na Índia. Tem muita gente até que antecipou projetos. Por exemplo, vou morar no litoral e tudo mais, e, né, continuou trabalhando nas empresas. É lógico, né, Silvio? O que nós implantamos lá no nosso negócio? A nossa equipe hoje, a parte operacional, nós temos ali em torno de 10 pessoas, né? Nós somos uma empresa pequena, mas a parte comercial tem mais de 100. O que nós estabelecemos, né? Que a nossa produção, que a nossa operação pode ser, sim, remota, desde que nós nos encontramos de quando em quando. Então, tem as reuniões presenciais, né? Tem a questão de às vezes, almoçar, combinar o almoço, combinar uma reunião presencial, mas é importante que exija esse movimento híbrido dos negócios. E isso também está chegando muito forte nas universidades, né? Porque hoje a gente vê assim, no ambiente da academia, é muito salutar, né, Silvio? Olha quanto desperdício. Eu ia lá, eu dava uma aula a noite toda, quem não assistia a minha aula, perdia a aula. Uhum. Como é que funciona hoje, né, a aula no computador? Se eu não conseguir assistir a aula agora, se eu tiver aula de manhã e não conseguir assistir, eu chego de noite e está gravado, ou de tarde, ou de madrugada. A gente não pode perder isso, entendeu? Nós não podemos perder essa essência, porque isso está ajudando as pessoas a estudar mais, a se qualificar, melhor se organizar e, principalmente, a questão da qualidade de vida. Porque daí tu tem mais tempo com a família, tu tem mais tempo para trabalhar, tu só precisa ter uma autogestão. Do teu tempo, né? Dono da tua disponibilidade, né? Tu faz a tua disponibilidade. Mas eu queria, encerrando a nossa entrevista, né, encaminhando o encerramento, o professor Saul, nessa semana o governo aí enviou uma medida provisória no Congresso, eu acho que através da medida provisória, para instituir um alívio na questão do desconto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por parte das empresas. Por exemplo, hoje as empresas descontam 8% do salário do trabalhador para o Fundo de Garantia. O governo agora está estabelecendo conforme o tamanho das empresas para aliviar um pouco e ajudar na contratação, sobretudo de jovens entre 18 e 29 anos, que é aqueles que estão mais carentes, né, de oportunidade de trabalho. As microempresas 2%, as pequenas empresas 4% e as grandes empresas 6%. Isso ajuda essa retomada, né? Sim, Silvio, sim, tá? Mas assim, na mão de obra desqualificada, o que eu tenho visto, tá? E eu não estou falando aí agora, estou falando agora numa visão prática de mercado, né? Sem teoria. O que está acontecendo? As empresas elas estão optando hoje, numa mão de obra mais qualificada, gerentes, diretores, a contratar PJ, pessoas jurídicas, tá? E não é aquela fraude de tu ter um colaborador e daí depois tu desliga ele e contrata ele como PJ. Não, não é isso. Eles estão abrindo nos seus quadros, nos RHs, vagas, a tendência é essa, né? Vagas para PJ. E o que o governo, então, eu vejo, o que o governo tenta fazer, né, na sensibilidade de empregar, até porque a mão de obra mais desqualificada, ela tem se mostrado menos eficiente com a questão da contratação PJ. Então, ela tem procurado facilitar, né, a questão do encargo social para a empresa, que se sai do Simples, só de INSS são 30% a mais que ela tem que pagar, Silvio. A empresa não suporta isso, tá? Eu até chamo a atenção assim, ó, aquelas empresas do Simples que estão faturando lá pela quarta, quinta faixa do Simples, já poderiam estar no lucro presumido ou real para pagar menos imposto federal. O que pega? Qual é o problema? É o ICM, né? É o ICM, que é o estadual, que esse tributo ele precisa ser reformado porque tem muita interpretação que dá insegurança jurídica para as empresas, o Brasil todo, tá? E também a questão do INSS, por causa dos 30%. Então, é ótimo que o governo esteja vendo isso, né? Ele deve ter pego lá os nossos 14 milhões de desempregados hoje, 13, 14 milhões, e ter visto assim, ó, os principais são esses, vamos criar medidas para facilitar. Precisa também criar medidas para melhorar a competitividade das empresas. E aí é assim, Silvio, ó, nós temos um mercado global, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 10% de encargo social para um colaborador,
E aqui nós temos 120, 102, 120%. Dobra o salário. Não tem como competir. Além disso, tem outros, né, que é o risco, é o problema Brasil, né, é a questão da própria logística, é a questão tributária, que já foi falado, né, é a questão da mão de obra desqualificada também, né, e também, né, a questão da inovação em processos. É verdade. Sabe, hoje ainda a gente constrói casa com tijolos. Tu pega um país como a Alemanha, por exemplo, os caras constroem uma casa que a gente demora 180 dias para construir, eles fazem em 30. Por quê? Porque tem novas tecnologias. Perfeito. É inovação, né? Exatamente. Então, nós precisamos evoluir muito, estamos também muito atrasados nisso. Professor, obrigado pela tua presença aqui. Vamos conversar mais vezes com o professor Saul, uma vez por mês. Seria interessante, porque esses assuntos são importantes para nós e para vocês também. Obrigado, Saul. Obrigado. Boa semana a todos. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.